Verdade, deixei aqui na mensagem do bate-papo e não mandei. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Osmeire, eu sou assessora da presidência da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e estou participando do grupo da criação, né, do nosso grupo de interesse em OMOP, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, com essas feras que vocês vão ter contato hoje. Para quem não conhece o Carlos, a Maria Tereza, o Saca e o Júlio, que nem botou a fotinho dele ainda, porque ele está no celular. Hoje o Carlos vai tocar essa palestra. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Eu acho que, assim, isso que a gente está fazendo é uma inovação, conseguir um apoio para a gente fazer um mapeamento conjunto dos termos OMOP para o SIGTAP, é um trabalho de comunidade de colaboração, e a gente não está acostumado a fazer isso no país, né? Infelizmente. O Kia, o presidente da SBIS, entrou, ele lá. E ele já vai falar já rapidinho. A SBIS, para quem não conhece, é uma sociedade sem fins lucrativos, uma sociedade acadêmica que trabalha muito com o mundo de negócio, de business também, voltado para a saúde digital. É a maior sociedade de saúde digital da América Latina. A gente tem 35 anos, não é, ainda é uma menina, mas já é uma mulher, né? E a gente tem trabalhado bastante com o OMOP. Esse ano, quem não é sócio, por favor, a Felícia, a SBIS precisa de sócios. Este ano, a SBIS está fazendo a gente já teve um ciclo de seminários de OMOP, a gente já teve a jornada de informática clínica, que falou sobre o MOP. Agora, no segundo semestre, nós vamos fazer a segunda edição do curso de Fundamentos em OMOP. Se vocês quiserem, a inscrição é pelo Simpla, vai ser super interessante. E a gente convida todos vocês a participarem. Esse é um trabalho colaborativo extremamente importante e a gente espera ter outros trabalhos colaborativos em relação a isso. O Kia vai falar para vocês de algumas parcerias que a gente está fazendo. Ele me olhou arregalado porque ele não esperava. Ele vai falar um pouco de umas parcerias que a gente está fazendo com o Ministério da Saúde e com o Estômago Médico, que a gente também vai precisar de parceria para ajudar com o mapeamento, tá, gente? Muito obrigada pela participação, sejam bem-vindos. E agora o Kia fala rapidinho, depois o Carlos assume, tá, Carlos? Boa noite, pessoal. Só queria cumprimentar a todos, agradecer a participação. Acho que é um momento sensacional que a gente está passando aqui no nosso país, né? A própria necessidade da saúde digital sendo reconhecida e todos nós sabendo dessa contribuição, como pode impactar na assistência, na sustentabilidade do setor. Então, só queria parabenizar o pessoal da organização e agradecer o trabalho colaborativo de todos vocês, é fantástico. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado, bom trabalho. Bom, ele não falou nada que eu queria que ele falasse sobre a parceria depois, mas depois eu vou contando para vocês ao longo dos trabalhos. Quem vai falar agora é a Maria Tereza, que ela vai apresentar sobre o MOP. Eu vou colocar aqui para vocês o link de associação à SBIS. Eu vou sempre falar isso, porque a SBIS sobrevive de sócios. Se a gente não tiver sócios, daqui a pouco a gente não tem a sociedade para colaborar com este projeto de parceria, isso. Esqueci de falar que a SBIS, então, está em parceria com a Odyssey Brasil para fazer esse trabalho, né, Saca? Desculpa, só esqueci a parte mais importante. Tá certo? Maria Tereza, você quer começar, por favor? Eu já vou te colocar como apresentadora. Tá certo. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Maria Tereza, eu já trabalho há alguns anos com o MOP. Hoje em dia eu estou no Hospital Albert Einstein, estamos implantando o OMOP, a base OMOP e todo esse ferramental da Odyssey na instituição. Então, já estamos num processo bem avançado, já estamos com muita coisa mapeada, mas hoje o que eu vim apresentar aqui para vocês é uma ideia do que é a Odyssey para quem não conhece, né? Eu vim mostrar o que é essa estrutura que nós temos hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui, um minutinho.
Estão vendo a tela? Está tudo bem? Tá? Bom, vamos mostrar, então, vou apresentar alguma coisa sobre a Odse, o que vem a ser essa entidade, né? Então, a Odse é uma comunidade de ciência aberta, ela é um espaço multidisciplinar e que tem como missão melhorar a saúde, capacitando a comunidade de gerar colaborativamente evidências que promovam os melhores cuidados e decisões em saúde. E, principalmente, a Odse está impulsionando o desenvolvimento e adoção de padrões de dados livres, análises estatísticas em código aberto. Toda essa parte todo o fundamento da Odse está aberto. É um livro aberto para todos que quiserem acessar. Então, a Odse hoje já está presente em 74 países, certo? Conta com mais de 2.800 colaboradores. Ela, nesse total, temos 21 fuso horários participando dessa colaboração e está presente em 6 continentes. Nós temos a Latam, que está aqui embaixo, aqui no cantinho, que é agora um grupo de trabalho que se esforça aqui da parte da América Latina. Então, está presente em toda a parte da América Latina. Ela é comandada pelo Dr. José Pousada, está sediado na Colômbia, certo? Nós temos reuniões mensais sobre os projetos, tudo que está acontecendo aqui na América Latina. Bom, a Odse também tem uma rede de dados de parceiros colaboradores. Então, entre esses colaboradores, esses países, nós temos uma grande rede de dados, certo? Então, nós hoje disponibiliza 331 fontes de dados, onde desses dados, 284 são de registros eletrônicos em saúde, e disponibiliza mais de 810 milhões de registros únicos de pacientes. Um detalhe, esses dados eles não são compartilhados, são realizados estudos nessa rede e os estudos são compartilhados. As parametrizações dos estudos é que são compartilhados. Cada entidade, cada participante, parceiro de dados desse, roda os estudos nas suas bases internas e compartilha os seus resultados. Tá, essas estatísticas que eu mostrei aqui foram levantadas em 2021. Bom, os pilares da Odse. Então, é uma comunidade aberta, promove justamente padrões de dados na área da saúde, desenvolve padrões de dados para a área da saúde. Hoje nós temos o OMOP, o CDM-OMOP, que é um modelo comum de dados que foi desenvolvido lá atrás, começou em 2012, por um esforço da comunidade OMOP. Em 5 anos, esse modelo ficou pronto e o OMOP migrou para a Odse. O grupo da OMOP migrou para formar a comunidade Odse, para ampliar esse processo e para conseguir acessar esses dados que estavam mapeados para o modelo de dados comum, o CDM-OMOP. A Odse também trabalha com desenvolvimento de código aberto, então todas as ferramentas, todo o código que existe dentro da Odse está compartilhado, é público, certo? Você consegue acessar toda essa estrutura, você consegue contribuir com essas ferramentas, então elas estão abertas para acesso, todas elas, inclusive para ajudar em todo o processo de mapeamento e de análise dos dados. Trabalha justamente em pesquisa metodológica, com foco na geração de evidências confiáveis, evidências clínicas, né, para a área da saúde, confiáveis e compartilhadas, né? Então, por que usar o MOP? Bom, primeiro, é necessário você compartilhar o conteúdo de uma base de dados. Quem trabalha aqui na área de saúde já tem esse conhecimento que se você não tiver uma padronização da sua base, dos seus dados, você não consegue comparar esses dados com outras instituições, nem exportar e usar outros modelos de dados, e nem compartilhar estudos e análises.
Por exemplo, se eu estou falando de uma doença em questão, eu tenho que definir como eu estou tratando essa doença. Eu estou usando o CID, o CID-10, eu estou usando o CID, mais um conjunto de medicamentos, um conjunto de exames, um conjunto de exames de imagem, de exames de laboratório. Como que eu defini essa doença que eu vou estudar? Então, isso tudo precisa ter um plano para se compartilhar esse conteúdo, né? Para se compartilhar essas informações. Então, mesmo que você não adote o OMOP, CDM, qualquer modelo que você vá usar de padrão, você vai precisar de usar para acessar seus dados, você vai precisar ter o conteúdo padronizado. E essa é a parte mais complexa, mais difícil de qualquer projeto aqui dentro da Odyssey ou em qualquer outra estrutura. Então, nesse ponto, a Odyssey é quem dá mais suporte para esse processo. Então, a Odyssey disponibiliza um conjunto de vocabulários padronizados, né, vocabulários selecionados, que nós vamos ver hoje no nosso trabalho aqui, e ferramentas de apoio para esse processo. Então, nós temos, para o mapeamento do nosso vocabulário local para o vocabulário padrão da OMOP, nós temos ferramentas como a TINA, que é a ferramenta onde vocês vão fazer download dos vocabulários padronizados, dos vocabulários locais, e o ZAG, que é uma ferramenta que proporciona essa facilidade de você conseguir mapear de um vocabulário local para um vocabulário padronizado dentro dessa estrutura, para se usar dentro dessa estrutura. O White Rabbit já é uma outra ferramenta que facilita você fazer o mapeamento desses dados. Então, enquanto o FIR ele padronizou o protocolo de trocas de informações, ele vem tratar da interoperabilidade, o OMOP está padronizando o conteúdo. Então, no OMOP, como eu já falei anteriormente, não se compartilha dados. Você não manda seus dados da sua instituição para compartilhar com as outras instituições. Aqueles 810 mil pacientes que estão disponíveis, eles estão cada um na sua entidade, na sua instituição, e fechadinhos dentro da sua estrutura. Certo? O que se compartilha são essas análises que são realizadas em cada base. Como que o MOP vem impulsionando essas evidências do mundo real? Então, nós temos dados oriundos de prontuário eletrônico, registro de saúde, laboratório clínico, outros dados de atendimento, de saúde pública, esses outros dados. Isso tudo é transformado, é mapeado para um modelo comum. Então, em cima desse modelo comum, são aplicados códigos de análise, estão todos em open source, né? Todos códigos abertos, e a OMOP a Odyssey já tem uma série de ferramentas, um ferramental de análise próprio para a geração de caracterizações clínicas, estimativas e predições. Bom, qual é o maior desafio da OMOP? Então, gerar evidências a partir de fontes de dados diversas. Na saúde, como em outras áreas também, mas a saúde mais peculiarmente, nós temos registros vindo de tudo quanto é sistema, de tudo quanto é base, as bases públicas, as bases de hospitais, os postos de saúde, inventários de biobancos, dados genéticos, né, fontes farmacêuticas. Então, para conseguir vencer esse desafio, né, essa solução que a Odyssey adotou, foi 3 princípios de harmonização. Primeiro, o modelo comum de dados, que é o CDM, que nós vamos estar tratando aqui, uma representação comum de vocabulário. Então, o que é necessário? Você está conversando com outras entidades com a mesma língua. Não adianta você aqui ter um vocabulário local e estar querendo trocar informações com outros hospitais fora do Brasil e não consegue dizer a mesma coisa que você quer daqui da nossa base para se compartilhar com a outra estrutura. Você precisa ter um vocabulário comum. E a realização de análises sistemáticas usando já uma biblioteca padronizada. Então, a Odyssey se utiliza do R, da ferramenta R, da estatística, e já existe uma série de pacotes montados com R que estão disponíveis também. É essa biblioteca padronizada. Maria Tereza,
Você que sabe que eu sou a chata. Vamos fazer o seguinte: esse seu filminho, Odyssey, em 3 minutos, eu coloco lá no grupo de WhatsApp para dar tempo dos meninos falarem e a gente trocar, o pessoal poder fazer perguntas e ver, senão vai ficar muito longa a reunião. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Então, pode apresentar Obrigada. depois. Tá certo. Obrigada, Então, pessoal. você encerra agora para passar para o Carlos, por favor. Eu sou a menina chata da brincadeira, viu, gente? Espera aí, deixa eu fechar aqui, só um minuto. Tá? Pronto. Aí, obrigada, gente. Osmeire, só preciso que você habilite aí para compartilhar. Eu já começo aqui. Carlos, você tem 5 minutinhos, tá bom? Vou deixar rapidinho aqui. Pessoal, vamos lá. Então, eu sou Carlos, sou médico, gestor, também gosto muito da área de dados e informática de saúde. E eu fiz o curso do OMOP com a Maria Tereza, com o Júlio, com o Saca, no ano passado. E desde então gostei demais, achei que faz muito sentido a visão descentralizada assim, que o MOP traz. E desde então comecei a ir atrás de ter mais conhecimento. E esse ano a gente conversando, a gente pensou nessa iniciativa aí de revisar o mapeamento do SIGTAP. E a ideia aqui é fazer esse trabalho aí como comunidade aberta, né? Então, vou mostrar para vocês as etapas aqui, como que a gente está planejando as próximas semanas, tá? Então, isso aqui é um pouco do que eu vou falar hoje, né? Introdução, objetivos, etapas e cronograma / governança de reuniões. Então, a introdução, né? O SIGTAP, uma tabela SIGTAP tem os termos aí que a gente utiliza em todos os sistemas do SUS, né? Tem as portarias aí que definem a utilização dessa tabela. Aí a gente consegue fazer a consulta desses códigos aqui por esse link aqui do SIGTAP DataSUS. E no OMOP já existe um mapeamento SIGTAP, né, mas é um mapeamento que foi feito em última atualização em 31 de janeiro de 2018. Desde então, a gente teve muitas atualizações da tabela, inclusão de novos termos, inclusive da parte de Covid, né, tem termos que são muito utilizados hoje, e não teve nenhuma revisão. E o principal que a gente vê, além muito mais da revisão, a gente pensar em garantir uma comunidade ativa que faça... E garanto que esse vocabulário seja constantemente revisado, né? Então, a gente pensou em fazer esse projeto principalmente nessa questão de formar uma comunidade ativa no OMOP no Brasil, para ver essa parte do SIGTAP, mas também de outros pontos aí que faz sentido aí na utilização do OMOP. O ZAG, né, que a Maria Tereza falou, é o aplicativo aí mais utilizado aí para fazer os mapeamentos entre vocabulários não padrões, como, por exemplo, a gente pegar os termos do SIGTAP para vocabulários padrões, que aí são, por exemplo, o SNOMED, NOINC, RxNorm, então tem uma série de vocabulários padrões que o OMOP utiliza, né? E essa é a principal ferramenta que a gente utiliza para fazer esse mapeamento. E aí, até depois, nos links, vocês vão ver alguns tutoriais que a gente fez de como baixar essa ferramenta, como usar, enfim. E depois eu vou deixar para vocês verem nos vídeos, tá? Então, assim, como que é a proposta do projeto, né? A gente tem como objetivos, né? Ampliar o número de participantes da comunidade Odyssey no Brasil e América Latina, educar a comunidade brasileira em relação às ferramentas disponíveis, estimular o conhecimento do OMOP no público da SBIS, mapear os termos do SIGTAP, os vocabulários padrões, e estabelecer uma governança para que as contribuições ocorram de forma descentralizada, né? Nesse momento, a gente tem um grupo que está centralizando para iniciar os trabalhos aí, mas a gente quer que, ao longo do tempo, a própria comunidade vá se auto-organizando para pegar e assumir esse trabalho, né? Sem necessariamente precisar de um grupo central que, de fato, siga como líder do projeto, assim, né? A gente colocou algumas métricas aqui, né, de sucesso, né, usuários ativos nos fóruns Odyssey, tipo, seguir 15 usuários em 6 meses, a gente considera que vai ser um sucesso já. E 99% dos termos, quando a gente olha por faturamento, né, mapeados no prazo de 6 meses. Então, essas são as duas metas que a gente quer nesse prazo de 6 meses, e esses são nossos objetivos, né. O principal mesmo é a gente conseguir envolver a comunidade aí e a gente aprender junto. Eu estou aprendendo,
mais uma troca aí, a gente aprender junto mesmo, tá? A primeira etapa que eu coloquei, que é uma etapa que a gente considera concluída, que era a etapa de engajar a comunidade para participar do projeto. A gente teve, ontem, né, fechei 117 participantes inscritos, tinha 80 pessoas no grupo do WhatsApp. Então, a gente considera que é um sucesso, né? A gente teve bastante inscritos, ainda bem mais do que a gente imaginava que teria. E a gente mostra que tem um interesse grande da comunidade em participar desse tipo de projeto, né? Nosso desafio agora é conseguir manter engajada a comunidade, né? Fazer que, assim, seja interessante a participação, e esse feedback vai ser fundamental de vocês aí nas etapas que a gente for construindo, para a gente pensar como que é o melhor jeito de não somente engajar quem está já aqui, mas como também trazer mais pessoas para participar. E agora a gente está nessa segunda etapa, né? Segunda etapa, qual que é a proposta, né? Primeiro ponto é familiarizar os participantes com a ferramenta do ZAG, e a gente vai mapear os conceitos de medicamento, né? Algumas pessoas aqui talvez já utilizam a ferramenta, o ZAG, mas como tem gente que nunca usou, nunca nem sabe o que é a ferramenta, a gente achou que fazia muito mais sentido a gente começar por mapear conceitos que são mais simples de mapear. Medicamentos não costumam ter tantas dúvidas de como é feito o mapeamento. Eu acho que é o domínio mais simples de mapear. Então, a gente vai utilizar esse mapeamento dos conceitos de medicamentos para... O objetivo principal nessa etapa é garantir que as pessoas se sintam confortáveis em utilizar a ferramenta e saber como são as funcionalidades. E aí, nessas etapas posteriores, a gente vai colocando os outros domínios, né? A tabela, a base SIGTAP, né, atualmente está com 4.697 itens, sendo 356 do grupo medicamentos. Né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento desses 356 itens para o domínio drug do OMOP. Tá? A proposta é que isso seja feito no período de 2 semanas, então de 4 de julho a 15 de julho, e cada participante vai receber um pacote com 20 termos. Então, não é muita coisa, é um pacote pequeno, como eu falei, né, mais familiarizar o uso da ferramenta. Mas se alguém rodou esses 20 termos e quer fazer mais, a gente manda mais termos, né? Ele pode fazer mais, mas a ideia é tentar que cada um faça pelo menos 20. E aí, a nossa ideia de validar se o mapeamento está ok ou não, a gente vai sempre buscar, né, a gente vai pessoas diferentes vão receber, mapear o mesmo termo. A gente quer buscar que pelo menos 3 pessoas distintas tenham mapeado da mesma forma para a gente ter esse agreement para aprovação. Então, se tiver alguma divergência entre os mapeamentos, o primeiro vai servir para a gente entender onde que estão as maiores dificuldades aí de entendimento para mapear. E também, dependendo às vezes não é uma dificuldade de mapear, às vezes é um termo difícil mesmo. Esses termos que forem mais difíceis, a gente leva para uma discussão maior aí, enfim, para que lado que a gente vai mapear esses termos que não sejam tão triviais, tá? Como cronograma de próximas etapas, né? Então, assim, hoje a gente está fazendo a apresentação, a gente vai abrir daqui a pouco uma sessão de dúvidas, o envio dos vídeos tutoriais, né? A Osmeire colocou aqui no link aqui no chat, acho que eu colocou no WhatsApp também. No dia 4, a gente vai enviar os termos para mapeamento por e-mail para vocês, então a lista de 20 termos para cada um. E aí, a ideia é que até o dia 15 seja feito esse mapeamento, né? Porque aí no dia 18 a gente faz uma reunião de resultados para mostrar, a gente conseguiu mapear tantos termos, conseguimos agreement em tantos, as dificuldades e também a gente discutir aprendizado, o que pode ser feito melhor, enfim, como que a gente constrói melhor tanto o processo de mapeamento como a rotina, a governança do próprio projeto, tá? Isso aqui já está no link que a Maria Tereza disponibilizou para vocês, então são os vídeos, né? São 7 vídeos lá de introdução, desde a introdução aos fóruns da Odyssey, o que é o OMOP, que é esse vídeo da Maria Tereza, e alguns vídeos de instalação, configuração e utilização do ZAG, tá? A parte de governança, né? Então, assim, a gente tem, para as discussões, dúvidas, né? Tem os fóruns da Odyssey, né? Que é para a gente utilizar para as dúvidas gerais, que sejam relevantes para a comunidade Odyssey. Isso até no vídeo que o Saka construiu, ele fala sobre as boas práticas do fórum, o que deve ser publicado lá, o que não se publica. O WhatsApp e e-mail a gente pode utilizar para dúvidas mais específicas, que não faz sentido a gente estar assim, compartilhando com a comunidade Odyssey em geral, né? Por exemplo, confirmar a data de reunião, essas coisas que talvez não façam sentido, aí é melhor utilizar e-mail e WhatsApp mesmo.
a gente vai fazer uma reunião, quinzenalmente vai ter a reunião de resultados, né, retrospectiva, né? E alternado dessas reuniões de resultados retrospectiva, a gente vai fazer uma reunião que é opcional para um fórum de dúvidas mesmo, né? Quem tiver dúvidas aí de utilização da ferramenta ou qualquer coisa que queira discutir, a gente vai abrir um espaço aí de 1 hora para tirar dúvidas e conversar mesmo, conhecer melhor vocês e tirar as dúvidas, tá? E aí, eu falei, quinzenalmente tem essa reunião de resultados retrospectivas aí, que a gente vê, apresenta resultados e vê como que é a melhor maneira de trabalhar, tá? Basicamente é isso, assim, uma visão geral do projeto, dessa primeira etapa, dessa segunda etapa, né? Depois a gente vai fazer uma terceira etapa, depois do dia 15, que vai ser já com termos um pouco mais complexos, mas aí eu deixo para uma outra discussão, a gente deixa para essa reunião, na próxima reunião a gente faz essa apresentação. E eu queria aproveitar muito mais esse espaço, que eu acho que é para ouvir vocês, tirar as dúvidas, sugestões mesmo, e assim, a gente está aberto aí, é um trabalho construído por todos nós. Queria ouvir vocês. Obrigado. Aí, para a gente ficar de um jeito mais organizadinho, o Saca quer falar alguma coisa? Você quer só se apresentar? Você e o Júlio, aí a gente abre para as perguntas. Pode ser, eu não vou, também não quero tomar o tempo aqui, né? Eu sou o Saca, eu tenho uma startup que chama Consentimento. A gente vai adotar o padrão OMOP aqui como padrão de arquitetura de dados, né, interno e para os nossos clientes. É um padrão que eu suporto há bastante tempo também e cresceu muito ali, acho que só uma mensagem, né, que acho que a gente não falou ali, cresceu muito com a Covid, né? Acho que muitos estudos foram realizados usando o padrão. Então, a gente está muito animado aí com o crescimento, essa formação da comunidade de verdade, né? Acho que antes a comunidade eram só nós 5 que estamos aqui como apresentador, mas agora acho que a gente pode dizer que existe uma comunidade, a gente tem curso, né? Vai ter a segunda edição, acho que está tomando corpo aí. Bem-vindo a todos aí, obrigado pela presença e pela colaboração. Ô Júlio, antes de você falar, Maria Tereza, abre a câmera para você ficar aqui com a gente. Vai lá, Júlio. Bom, hoje eu estou com as crianças aqui, não consigo participar do jeito que eu gostaria, então só falar um oi para todo mundo aí. Eu fico muito feliz de ver tanta gente assim envolvida e aprendendo sobre esse tema que a gente está há tanto tempo querendo trazer, querendo envolver mais gente, tá? Então é só isso. Bom, gente, só para organizar a coisa, então, assim, a gente teve 120 inscritos que se inscreveram para participar desse mapeamento, estão participando dessa reunião 20 pessoas e estão inscritas lá no nosso grupo de WhatsApp, quase 80. Então, quem quiser fazer pergunta de qualquer dúvida, por favor, tem uma mãozinha aqui embaixo do lado dos fones, por favor, é só levantar a mão e a gente vai abrir o microfone e essa pessoa vai poder tirar dúvida. Aproveitem os meninos para fazer todas as perguntas. Eu quero só dar uma dica. Eu não sei se todos vocês são informáticos ou o pessoal tem muito médico e enfermeira. Eu fui baixar o Zage e eu uso o Mac. O Mac é 10-0 para o Mac, né? Lógico que não é tão simples, então se vocês usarem o Mac, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade, mas com Windows não tem dificuldade nenhuma em abaixar tudo isso. Se seguir o videozinho que os meninos colocaram, fica muito fácil, tá? Levantou a mão a Vivian. Vivian, por favor, abre o seu microfone, se apresente e pode perguntar. Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vivian, eu sou enfermeira. Eu atuo aí com informática em saúde, comecei em 2017, algumas pessoas já me conhecem aqui, outras não. Queria dizer que eu estou super animada de participar dessa comunidade, acho que vai ter um valor imenso aí para, né, enfim, para o Brasil todo, para os pacientes todos, né? É muito pouco disseminado. Eu estou aprendendo, a professora Maria Tereza me deu o curso de OMOP da SBIS aqui há pouco tempo. A minha dúvida é assim, queria também dar parabéns para o Carlos, que eu achei que o cronograma ficou super organizado, ficou super claro, Carlos, a gente entender as etapas do projeto. E a minha dúvida é uma dúvida que eu, tenho desde o curso do OMOP, né? Quando a gente usa, né, o USAG, a gente seleciona os domínios, né? A tabela SIGTAP, ela é toda de um domínio só ou ela vai ter vários domínios dentro da tabela SIGTAP? Você quer falar, Maria Tereza? Eu depois posso complementar, se quiser.
Não, posso falar. Não, a SIGTAP engloba medicamentos, exames, ele é bem abrangente, é a tabela que é utilizada para faturamento do SUS. Então, aqui no nosso mapeamento, nós vamos ter essas diversas separações, né? Então, vão ter diversos domínios. O primeiro domínio que a gente vai estar trabalhando são com medicamentos, certo? Que foi como o Carlos colocou ali, que são 356 medicamentos. Então, esse é o primeiro foco que nós vamos dar no mapeamento. Depois viriam outros, ou procedimentos, ou exames, certo? Aí você muda o domínio. Perfeito. Tá? Agora, medicamentos, a gente vai mapear para o padrão OMOP, que é o RX-Norm e o RX-Norm Stencil, que são os padrões para medicação. Depois, quando for procedimento, vai ser ou LOINC ou SNOMED. Exame de laboratório é LOINC, é exame para LOINC. Então, cada conjunto, né, de dados tem o seu domínio específico. Não sei se o Carlos quer complementar. Não, acho que é isso mesmo, Maria Tereza. Falou tudo que eu estava pensando. Você está satisfeito? Tá ótimo, obrigada pela explicação. Eu acho que muita gente que está começando a trabalhar agora tem essa dúvida, né, sobre os domínios, como funciona isso. Fica um pouco confuso para quem está começando, mas acho que dessa forma, acho que fica até mais claro para quem quiser aprender, né? A gente vai começar mapeando pelo primeiro domínio de medicamento da SIGTAP, vamos dividir aí 20 para cada um e vamos discutindo junto o mapeamento que cada um fez para ir validando isso. É isso, né, pessoal? Isso mesmo. Inclusive, assim, o modelo de dados, ele é dividido, o CDM, como eu falei lá no começo, ele é dividido por domínios. Então, ele tem domínio de medicação, tem domínio de conditions, que são os CIDs, os diagnósticos, né? Ele é todo separado em domínios, todos unidos à pessoa, né, ao paciente, mas cada paciente tem toda a sua história clínica. Então, o processo já é para ser feito assim, mapeando para os domínios específicos. Desculpe, Carlos, fala aí. Só complementar uma coisa assim. Quando eu estava olhando os grupos do SIGTAP, né, então o grupo medicamentos, ele basicamente vai, tudo lá cai para o domínio drug mesmo. Então, por isso que a gente escolheu aí que é o mais simples. Tem alguns grupos lá que às vezes vai cair para 2 domínios, mas a gente deixa esses daí para uma etapa posterior. Acho que por isso que vale a pena a gente criar uma curva de aprendizado. Primeiro a gente fazer essa parte de se familiarizar com a ferramenta, pegar um domínio e conforme a gente tiver essa curva de aprendizado, a gente vai indo para os grupos que talvez vai ter um pouco mais de dúvida, se você vai mapear de repente para um procedimento ou é um observation. Tem algumas coisas que às vezes vai causar dúvida mesmo, mas a gente deixa para depois. Agora, em relação a você falou assim, como que fecha, né? Por exemplo, a gente vai ter os 20 termos, né? Cada um vai ter, mais de uma pessoa vai receber aquele termo. Quando eu tiver, assim, 3 pessoas mapearam da mesma forma, a gente vai considerar que tem um agreement disso daí, e um revisor só dá um ok. Ok, é isso mesmo, vamos em frente. Se por acaso a gente vê que tem divergência entre os mapeamentos dessas 3 pessoas, aí a gente identifica se foi uma questão mais de uma dificuldade de mapear ou se de fato é um termo de difícil mapeamento, e dependendo do que for, a gente faz ou então a gente faz uma orientação pontual com quem está mapeando, ou a gente abre uma discussão com todos aí sobre qual que é o caminho que a gente vai seguir para o termo mapeado. Então, vocês perceberam que tem uma governança. Então, cada termo vai ser mapeado por 2 ou 3 pessoas, tem que ter um agreement, quer dizer, 3 iguais, para a gente não ter depois uma discussão se era aquilo ou não era aquilo. Então, tem essa governança. Cíntia, pode falar, por favor, você é a segunda. Para abrir o microfone, basta clicar no... Quem não está com o microfone habilitado, clica no fone de ouvido, aí o fone de ouvido vai fechar e depois abre para o microfone, tá bom? Pode falar, Cíntia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar participando dessa conferência com vocês. Eu tive a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o OMOP na Feira Hospitalar e, assim, fiquei encantada já com os primeiros passos lá.
vistos. A minha dúvida é o seguinte, Carlos, você citou que o mapeamento será feito de todos se tratando do conteúdo inteiro da tabela SIGTAP, né? E aí você até fez uma exemplificação em cima do Covid. Os procedimentos do Covid foram excluídos agora, dia 25 de maio, através de uma portaria. Mesmo tendo acontecido essa exclusão, serão considerados também a título de histórico ou não? Eu tenho que ver como que está na tabela que que eu baixei a última vez, que essa que eu vi, eu baixei ontem, eu não dei uma olhada se o Covid estava lá ou não. Mas eu acho que faz sentido a gente mapear mesmo aqueles termos excluídos, porque depois, quando você for fazer um trabalho, por exemplo, envolvendo base de DataSUS, por exemplo, e você quiser jogar para o vocabulário padrão, você vai ter que ter esse mapeamento, né? Então, eu acho que faz sentido mesmo os termos inativos a gente fazer esse mapeamento. Eu tenho que ver só se nessa lista que eu falei de 4.000 alguma coisa, se eles estão presentes lá. Na tabela é mantido lá, até no SIGTAP, a tabela unificada fica mantido até quando aquele procedimento era vigente, né? Mas, por exemplo, agora foi vigente até maio e agora de junho para frente ele já não está mais vigente. Então, se você constar a tabela unificada, o SIGTAP mesmo, a partir da competência de junho, a gente não encontra o procedimento, mas até maio ele existe lá. E só mais uma dúvida, obrigada pela resposta inicialmente, e o questionamento que eu tenho, que como serão separados por grupos, né, de estudos, nós faremos o DIPARA por grupo de estudo, aí a minha dúvida nós trataremos sempre o grupo do procedimento todo? Vocês citaram que esse primeiro momento vai ser feito dos medicamentos, o grupo 06. O grupo 06, ele tem relacionado a ele alguns subgrupos e algumas formas de organização. Então, vai ser tratado nessa totalidade, né? Sempre que nós tratarmos o grupo, nós trataremos ele num todo. Nesse momento, para o medicamento, vai ser o grupo todo. Dependendo do grupo que a gente for trabalhar, se a gente chegar e verificar que ele tem um número muito grande de termos, a gente pode dividir em mais de uma etapa, né? A gente vai sempre fazendo essas etapas de 2 semanas, como se fosse uma sprint de 2 semanas. Se for muito grande, a gente pode dividir, não fazer o grupo todo, faz alguns subgrupos, ou a gente pode pegar faz mais sentido a gente pegar por aqueles mais utilizados, né? E aí a gente começa com os mais utilizados, depois a gente vai para os outros menos utilizados. Deixa eu só fazer uma pergunta. Cíntia, por favor, você não se apresentou, se apresenta rapidinho o que você faz. Pois é. Atualmente eu sou PO numa empresa de gestão hospitalar, da SP Data, eu sou colega do Fernando Osmeire. Legal, Cíntia. Você é enfermeira, você é de TI. Minha formação, eu fiz gestão hospitalar e análise de sistemas. Tá bem, obrigada. Tirou as dúvidas? Posso passar para o próximo? Pode sim. Você pode abaixar a mão, por favor. Débora, você pode falar? Estão me ouvindo? Sim, eu te conheço, mas o pessoal talvez não. Se apresenta rapidinho, por favor, Dé. Tá. Eu sou médica, fiz pediatria, depois informática em saúde e atuo atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e na SPDM. A minha dúvida é um pouco essas duas coisas até que já foram comentadas. Primeiro, essa questão de versionamento, porque justamente a SIGTAP ela tem suas competências, versionamentos, o que entra, o que sai. E num processo de mapeamento, como que nós vamos tratar isso? Se a gente, então, vai estar observando isso, né? A competência, o versionamento, porque eu não sei como vai ficar isso depois. E a questão de grau de equivalência, se é para a gente considerar só as equivalências 1 e 2, né? Pensando no termo que realmente são de um lado e do outro, tem a mesma equivalência,
ou se nós vamos trabalhar também com as outras equivalências, e isso deve ser sinalizado ou não. Senão, eu não sei como fica isso depois, né, para a manutenção e o futuro desses mapeamentos. Gente, a Débora também é professora de terminologia, eu trabalhei com ela fazendo um mapeamento do SIGTAP, e eu tinha certeza que ela ia falar desse grau de equivalência. Tinha certeza absoluta. Para quem não conhece esse grau de equivalência, depois eu vou achar a documentação da ISO. É norma técnica, a ISO, a norma técnica para mapeamentos. Mas o Carlos vai responder sobre isso. Até eu tenho um vídeo que eu falo um pouco disso no ZAG, tem como você selecionar a equivalência, né? Então, você coloca lá se equivalência igual, se é mais amplo, menos amplo, tem tudo isso daí, né? E no próprio manual do ZAG, ele também lista lá quando usar cada uma dessas equivalências. O ideal é a gente usar essas quando a equivalência for realmente significar a mesma coisa dos dois lados. Mas algumas vezes não vai ter mesmo, aí não tem problema, a gente vai por uma... Assim, a gente vai por uma mais ampla ou menos ampla, a gente aproxima e a gente tenta deixar no comentário por que a gente usou aquela lógica, né? Algumas vezes não vai ter realmente a mesma equivalência. Ele deixa assinalado, então, ele permite isso. Quando não for a mesma, de alguma forma da gente apontar qual é o mais amplo, o mais genérico, ele trabalha com esse conceito de grau de equivalência. Tem. No mapeamento se seleciona qual é o grau de equivalência e dá para comentar também. Tá. Mas, Débora, o Carlos, os meninos, o Carlos Osaka, o pessoal aí, os técnicos, tiveram o cuidado de começarmos com o medicamento, porque o grau de equivalência é quase 1 para 1. Então, vai ter neste primeiro momento, vai ter muito menos dificuldade no mapeamento por conta disso. A partir do momento que a gente for colocando termos que exigirem um pouco mais, a gente vai conversar um pouco mais com o grupo, para o grupo ficar um pouco mais afiado na hora de selecionar, tá bom? O medicamento na SIGTAP, ele é relativamente simples, né? Justamente, porque ele pega só... É um grupo pequeno, né? Então, ok. Mas tudo bem, aí depois o que eu for tendo dúvida, a gente vai ter essas reuniões, né? Para ir tirando, a gente traz, né, as dúvidas. Tá bom. Isso. Obrigada. Só complementar uma coisa, Débora. O ideal é a gente sempre tentar fazer um mapeamento 1 para 1. Mas talvez tenha até ocasiões que viram um mapeamento 1 para 2, dependendo. Não é o ideal, mas dependendo de como tiver descrito esse termo do SIGTAP, às vezes vira um mapeamento 1 para 2. Então, porque a SIGTAP, de um modo geral, ela é bastante genérica, né? São termos mais amplos do que a maioria das nomenclaturas. Mas alguns, às vezes, inverte. Ele é super específico, porque é outra finalidade. Então, por isso que os mapeamentos dão bastante dúvidas. Mas você já esclareceu que, de qualquer maneira, a gente tem como sinalizar, né? Quando não for a equivalência 1 ou 2, e depois a gente vai ter essas reuniões para poder discutir os termos que tiverem dado mais dúvida, né? Então, ok. E acho que só um último... Osaka. E aí, por isso que a gente vai começar por medicamento, depois a gente vai por outros também que ainda não é tão complexo. Deixa esses aí que são muito mais complexos mais para frente. A gente vamos ganhar experiência. Ok. Eu acho que o último ponto era isso também, que tem uma coisa que os vocabulários também têm termos hierárquicos, né? Então, se tivessem, não é detalhado, mas eles, né, esse mapeamento pertence a uma classe superior, a gente ainda consegue fazer um mapeamento para um outro nível de terminologia, porque toda essa hierarquia também tem termos referenciados, né? Então, não necessariamente o que a gente discutiu bastante é que se a gente não conseguir fazer no mapeamento no nível de baixo, mas conseguir fazer no mapeamento, às vezes, no nível de cima, a gente pode também tentar fazer isso para aumentar, né, o volume de dados que a gente consegue utilizar, né? Então, com certeza, nessas reuniões, a gente vai discutir esses casos específicos também. Okay. Lembrando do objetivo do MOP, né? Então, o objetivo do MOP é muito de pesquisa, de facilitar, então tem que lembrar também disso. Débora, mais alguma dúvida? Não, ok. Obrigada, Dé. Abaixa a mão, por favor. Fabrício, você pode falar, por favor? Oi, Carlos. Oi, Saca. Oi, Maria Tereza. Oi, Osmeire. Boa noite. Meu nome é Fabrício Gualdani. Atualmente eu sou doutorando pela Unesp de Marília e eu atuo em parceria, desenvolvo a minha tese
para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. E ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer as iniciativas tanto da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, como da ODSE, o meu contato no OMOP, no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, em que no hospital nós fizemos uma migração da base de dados Oracle tradicional para o OMOP. Nós fizemos essa transposição dos dados, fizemos também um mapeamento entre as terminologias CID-10 e SNOMED-CT, então ficamos todos admirados com todo o potencial dessa arquitetura, desse modelo de dados, e estamos realizando um aprofundamento no projeto. Então, eu só gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de participar do curso, de poder me aprofundar, conhecer esses conceitos, e tenho certeza que nós teremos um excelente curso, tendo contato com os meus colegas e aprofundando os conceitos. E, é claro, com o objetivo da iniciativa de sempre aperfeiçoar essa transparência entre os dados, a partir de evidências. Então, tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora para todos nós. Que bom. Obrigada pela participação. Ô, Davi, antes de te chamar, eu vou chamar a professora Beatriz Leão, que ela tentou levantar a mão e ela não conseguiu e me mandou uma mensagem. Você permite? Bia, pode abrir o seu microfone, por favor? Oi, pessoal, que prazer em estar aqui, parabéns. Eu sou web mental e estou no telefone e eu não consigo levantar a mão nessa plataforma. A minha pergunta era a mesma que a da Débora, né? Porque eu acho que nós vamos ter problemas e eu concordo com a Débora, tem que ser no grau de equivalência 1 e 2. E aí a gente não deveria poder compartilhar a norma, mas eu estou disposta a compartilhar, viu? Porque eu acho que todo mundo tem que ler a norma de mapeamento para entender essa história do que é grau de equivalência 1 e 2, né? Que é semanticamente escrito igual ou semanticamente igual. E o que não for, que a gente seja capaz de mapear, porque como a SIGTAP é uma classificação e os vocabulários que a gente vai mapear estão num nível mais assistencial, provavelmente vai ser aquilo que a Débora falou, eles vão estar numa granularidade maior do que a gente precisa. Em exames, eu já sei que isso vai acontecer, e o mapeamento é para o LOAN, que a gente até fez uma tentativa já na Secretaria Municipal de São Paulo. E vivemos bem isso. Então, acho que era legal ter essa discussão antes de começar o mapeamento e todo mundo ler a norma e a gente fazer um pacto aqui. O que não for 1 e 2, a gente sinaliza para depois discutir. Uma sugestão, tá? Para não ficar as coisas complicadas. Se der 1 e 2 na hierarquia maior, tudo bem. Acho que até pode fazer. Mas se não der, acho que tem que sinalizar. Valeu, gente. Parabéns, viu? Obrigada, Bia. Fala, Saca. Eu só queria complementar, porque eu acho que tem uma diferença ali. Eu conheço muitas das pessoas, né, que trabalharam em mapeamento de terminologia e o que a gente está fazendo aqui. Né, existe essa preocupação legítima aqui, mas eu também não quero assustar quem não entendeu ou ficar com medo de classificar errado aqui esse mapeamento. Né? A gente está fazendo essa coisa de 3 pessoas mapearem, né? E eu acho que, como o Carlos comentou bem, o intuito maior é a gente se envolver, né? A gente tentar contribuir, né? Em projetos open source, às vezes você vai lá, o único que você consegue é mudar um título, alguma coisa assim, fazer uma tradução, né? O que a gente quer é tentar reunir as pessoas envolvidas, né? Obviamente tem esse nivelamento, pessoas que não têm experiência vão classificar as coisas de maneira equivocada, né? Não vai bater e a gente vai trazer esses pontos de dúvida. E aí a gente conta muito aí com a experiência da Débora, né, da Beatriz, da Meire, com quem já fez, né, com Marivan, né, do Sabatini, com pessoas que já trabalharam com outros mapeamentos, antes da gente tornar oficial, né, qualquer recomendação que a gente faça ali de mapeamento de padrões. Né? Mas acho que contamos com a ajuda dos experientes, mas não queremos inibir os não experientes aqui. Eu acho que o que a gente quer é tentar e fazer o melhor e tentar lembrar contribuir. sempre que é melhor mapear 20 termos do que não ter nenhum mapeado, né? Então, vamos começar. Bia, acabou? Posso passar para o próximo? Davi, se apresenta, por favor.
Opa, vocês me escutam? Sim. Perfeito, eu sou o Davi, trabalho com análise de dados na saúde suplementar, passei por algumas operadoras, atualmente eu estou na CarePlus, e eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é, caso essa tabela SIGTAP seja atualizada, inclua ou exclua, assim como os colegas colocaram, essa atualização, ela é manual ou ela é automática? Eu pergunto mais para a gente ficar aí atento às atualizações da tabela. E olhando assim um pouquinho para o futuro, eu sei que a gente ainda está começando o SIGTAP, mas se existe ou se vai existir iniciativas de mapeamento como tabelas TOOLS, AMB e outras tabelas. É isso, tá? Obrigada, Davi. Você quer falar, Carlos? Não, legal. Vamos lá. Atualização da SIGTAP, né? Acho que assim, exclusão, né? Exclusão de termos, acho que não é um problema, porque o que importa, assim, o que a gente tiver mapeado vai continuar lá mapeado. Mas inclusão de novos termos, aí que entra um grande trabalho nosso como comunidade, que a gente vai ter que pensar como que a gente faz depois esse processo de tantos em tantos tempos a gente fazer essa parte de mapear novos termos e chegar no agreement. Então, acho que eu me preocupo muito mais com as inclusões do que as exclusões, né? Porque acho que, como eu falei, mesmo os termos inativos, eu acho que é importante a gente ter mapeado para poder utilizar e, de repente, com bases antigas, enfim, acho que é importante ter esses dados. Agora, mapeamento TUS, AMB, enfim, cara, faz todo sentido, é nosso interesse, acho que faz todo sentido a gente mapear todas essas bases públicas que a gente tiver. Vamos começar agora pelo SIGTAP, rodando bem. Acho que vamos, como comunidade, a gente vai ampliando para outras bases. Acho que essa é a ideia mesmo. Davi, tudo ok? Posso passar para o próximo? Sucesso, obrigado. Obrigada. Parabéns aí, estou ansioso. Ai, que bom. Vivian, pode falar? Eu ia só contribuir aí com o que o Saka falou, né? Tentar passar uma mensagem aí de motivação para quem está começando. No começo é normal a gente ficar meio perdido com os assuntos, tá, gente? Eu participei de muitas reuniões da SBIS que eu às vezes falava, gente, do que eles estão falando, sabe? Mas eu acho que se fortalecer a comunidade, eu acho que é uma grande oportunidade para você que não tem tanto conhecimento aprender e a gente conseguir disseminar essa cultura aí pelas empresas privadas, públicas, enfim. Então, eu queria passar essa mensagem de motivação aí para quem está começando, não desista, pergunte o que você não entende. Todos aqui já me aguentaram enchendo o saco no PV muitas vezes, tirando umas dúvidas. E o que é mais importante para quem está começando, né, principalmente quem é da enfermagem, eu sou enfermeira, então eu queria disseminar isso cada vez mais para a comunidade da enfermagem, que a gente pode atuar com isso também, se a gente aprender, tem campo para enfermagem nisso. E dizer que no começo é normal se sentir assim meio perdido. Então, o objetivo do OMOP, como a Maria Tereza já explicou muitas vezes, e todo mundo já falou muitas vezes, é ter um banco de dados padronizado, recebendo dados de fontes díspares. E a gente tem esse problema em muitas empresas aqui no Brasil. Então, era só essa contribuição final, essa mensagem de motivação para quem está começando, não desistir, que eu queria dizer. Que bom. É difícil no começo, no meio e no fim, tá, gente? Não é só no começo, não. Então, podem ficar tranquilos, porque não é fácil, nós não estamos habituados, não faz uma parte, não é uma coisa que é nosso hábito, né? A gente não tem hábito. De mapear, então, é difícil para burro, porque cada tabela tem uma finalidade díspare da outra. SIGTAP foi feito para faturamento, e a gente está querendo usar para outra coisa. Então, assim, vamos lá, a gente vai aprendendo e vai motivando. Larissa, por favor, se apresenta e pode falar. Vivi, abaixa a sua mão, por favor. Boa noite, obrigada. Pessoal. Meu nome é Larissa, eu estou entrando na área de dados, e eu fui indicada aí pela professora Beatriz, que eu agradeço bastante. Eu queria só repetir uma pergunta que a Neurilene fez aqui no bate-papo, porque eu super me identifiquei, assim, tem a ver com o que vocês estão falando. Se quem ainda não fez o curso do OMOP e não tem familiaridade, vai conseguir fazer esse mapeamento. Eu posso começar a fazer a pergunta, responder, depois vocês completam?
Vai conseguir sim, porque também tem a base de apoio, mas é muito importante fazer o curso para conhecer o conceito inteiro do MOP, para conhecer tudo. O mapeamento é uma ponta, é uma parte. Agora, vocês precisam conhecer para que é mapear. Mapear é gostoso, é meio viciante. Você começa a fazer, e você vai mapeando, vai fazendo, é gostoso, é uma delícia fazer isso quando você vai aprendendo. Mas você tem que saber para quê. Por quê? O que eu vou fazer com isso, né? Então, eu acho importante vocês fazerem o curso, porque o nosso curso é muito legal. Essa Esferas dão um excelente curso. Então, eu já fiz a propaganda, agora vocês defendem, viu? Tereza, Sara. Inclusive, assim, complementando o da Osmeire, essa parte de mapeamento é o pontinha, né? É a mais demorada, a mais complexa e a mais importante, vamos dizer assim, porque o resto nós já temos ferramentas prontas. Vamos dizer, essas análises, você tendo esse mapeamento pronto, você consegue realizar análises em cima da sua base. Então, esse é o foco da Odyssey, é a realização de análises padronizadas, né, que você pode compartilhar. Então, vamos dizer, o primeiro passo para você chegar lá na ponta de poder realizar um estudo rapidamente, poder realizar uma análise estatística em segundos, em minutos, é ter esse mapeamento. É você estar com o vocabulário, você não pode usar o seu vocabulário local, você tem que usar um vocabulário padrão. Então, esse é o primeiro ponto e mais importante, vamos dizer, um dos mais importantes, né, de todo o processo. Então, se você não estiver falando na mesma língua, você não consegue sair daí. Tá? Então, temos que tocar primeiro essa ponta, e aqui no Brasil é um processo complicado, porque a gente só tem de padrão aqui, que é utilizado em geral, é o CID-10. Então, temos que aproveitar essa vertente, né, do SUS, que padroniza o SIGTAP, o TUS, o AMB, todos esses procedimentos que a gente já tem um certo vocabulário padronizado, e mapear isso para um vocabulário padrão internacional. Então, é esse o processo que a gente está montando aqui, para poder utilizar a ferramenta, o ambiente inteiro da Odyssey. Aí não perca o curso, porque o curso é muito interessante. O pessoal que fez o curso está falando aí. Tá bom? Muito obrigada. Carlos, deixa eu só falar sobre... A Roberta perguntou. Então, vamos lá. Para fazer o curso, que esse curso que os meninos estão, é um curso remunerado, ele não precisa ser associado da SBIS, apesar do associado ter desconto, tá? É um curso à parte, não tem nada a ver com o mapeamento. Mapeamento, a gente está estimulando a comunidade a trabalhar de graça para um fim comum. Todo mundo dá um pouquinho de como que trabalha. Eu vou colocar aqui no bate-papo, tá? Sobre o curso, eu vou colocar de novo. O curso vai começar no começo, olha que legal. Vai começar no início de agosto, no dia 9 de agosto. As inscrições estarão abertas a partir do dia 7 de julho, no Simpla, na plataforma Simpla. Ele não é feito no Simpla, é feito na plataforma de educação da SBIS. As aulas ficam guardadas, ficam gravadas, o pessoal pode ver quantas vezes quiser, tá? E essa comunidade, o que a gente está querendo com isso, se vocês perceberem, a SBIS e a Odyssey Brasil está fazendo um monte de ação junto para estimular a comunidade. Então, primeiro teve a primeira edição do curso, depois a gente fez um ciclo de seminários, que é uma palestra da SBIS que acontece na primeira semana, a primeira segunda-feira do mês ou a segunda, que é de graça para todo mundo. Depois a gente teve na jornada de informática clínica, falando sobre o OMOP, no QBIS, que vai ser o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, em novembro. A gente quer apresentar alguns resultados de OMOP. Então, assim, a gente está trabalhando de um jeito para ser uma coisa crescente, para não esquecer daqui um pouquinho, tá? Carlos e Saca, por favor. Não, Osmeire, só o que eu ia perguntar tem um impedimento para a gente abrir o curso
Que vocês conseguissem abrir hoje ou amanhã para estar fresco, porque dia 7 de julho... Não, pode abrir, depende só dos professores. Liz, por que não tem gratuidade? Porque a gente depende disso para sustentar as BIs. E a gente não consegue fazer de graça, infelizmente, a gente não tem subsídio para isso. Então, infelizmente, a gente não tem por isso, tá? Bem que a gente queria. A gente está dando de graça um curso de SNOMED, porque a gente conseguiu, mas, infelizmente, não é todo curso que a SBIS consegue fazer de graça. Por isso que não tem gratuidade para quem participa aqui, infelizmente, tá? Mas tem desconto para quem é sócio da SBIS. Nem para quem é sócio da SBIS. Para quem é sócio da SBIS tem um bom desconto, mas não é gratuito, tá, gente? Infelizmente, a gente depende disso, tá? A Vivian fez o curso, ela está dando o seu coisa, eu vou colocar aqui para vocês. Quem mais? Mais alguma pergunta sobre o mapeamento? E o mapeamento é uma questão de... Eu vou falar uma coisa bem chata. Eu espero que quem comece continue por longo prazo. A gente espera que o pessoal não desista no meio, né? Porque quanto mais gente trabalhar, mais rápido a gente vai conseguir finalizar esses mapeamentos. Tá? Finalizar esse e começar outro do TUS e outros mais, né? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Osmeire, só queria projetar aqui uma última coisa, que é para a gente discutir aqui horário que fica melhor para a reunião, tá? Então, deixei aqui aberto aqui para vocês. É de segunda-feira que a gente vai deixar as reuniões, né? Se melhor é no horário do almoço, às 13 ou às 19. Para esse horário de reuniões e sessões de dúvidas, tá? E aí vocês acessem pelo mente.com, colocam esse código aqui, 97100303, que a gente consegue em tempo real de saber quem que é melhor para todo mundo aí. Você botou aqui o Mente? Isso, tá, vocês estão vendo aí? Eu escrevi. Aonde você botou? Ó, deixa eu mandar o link aqui, é mente.com, tá? E aí coloca o... Tá projetado aí, 97100303. Coloca esse código para poder votar. A gente vai colocar isso também lá no grupo de WhatsApp, para vocês poderem... Isso daí fica agora, imediato. Não, a gente podia já dar uns 5 minutos aqui, a gente fecha qualquer horário. Tá bom, então vamos lá. Tá. Deixar aqui até agora 29, deixar 20, rapidinho, 20 e 12, pode ser 20 horas e 12 minutos, a gente fecha e encerra, pode ser? A maior parte aqui, por enquanto, à noite, melhor. Acho que para mim também é melhor, porque de dia às vezes tem reunião. Deixar um tempinho, mais uns 2 minutos aí para a gente fechar. E aí, se tiver alguém mais algum ponto aí, deixa para a última pergunta e encerra, pode ser? Isso. Quem tiver dúvida também pode ir colocando no WhatsApp ou no fórum mesmo e a gente vai tentando responder fora desses horários. Esse dia, essa segunda-feira, seria para tirar dúvidas junto com o grupo, abrir uma sessão e fazer junto com o pessoal. Mas podem ir comentando no WhatsApp ou no fórum da Odse mesmo e a gente vai respondendo, né? Se tiverem dificuldade com a ferramenta, né, alguma coisa, já sinalize logo no começo. Só para reforçar ali, eu sei que todo mundo tem a conveniência de usar o WhatsApp, assim, mas as dúvidas que forem, principalmente as dúvidas de mapeamento, né, mesmo as de ferramenta, assim, se você achar que uma outra pessoa pode ter dúvida, posta lá no fórum, porque aí todo mundo vê. Né? E mesmo quem entrar no grupo de WhatsApp, porque o WhatsApp, o problema é que quem entra no grupo depois não consegue ver o que foi falado para trás e tem 1 milhão de assuntos, é muito difícil de recuperar, né? Então a gente podia entrar lá no fórum e postar lá, porque o conhecimento fica mais institucionalizado, é mais fácil de buscar, fica mais organizado e é mais perene, né? Não, inclusive a gente fica mais visto na comunidade, né, como um todo. A Odse vai ficar focada
tocando essa parte nossa, né? E também, se o pessoal puder participar das reuniões da Latam também, quando tiver marcado, geralmente é a última semana, a última quarta-feira do mês. Então, quando tiver marcado já a reunião, a gente compartilha aqui no grupo para vocês participarem, quem quiser puder participar. Geralmente, a última quarta-feira do mês, da 1h às 2h. Desculpe, Osmeire. Imagina, então é só combinar com o pessoal que dúvidas de mapeamento, dúvidas de instalação, do usagem, dúvidas de como fazer, a gente coloca lá no fórum, que o Saca fez um filminho de como usa. Está lá bonitinho naquela playlist. Dúvidas administrativas, de horário, de coisa, pode fazer pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp fica mais para coisa de gestão administrativa tal, e as coisas referentes ao mapeamento em si, uso da ferramenta, essas coisas todas, pode fazer lá no fórum, inclusive em português, né, Saca? Não precisa ser em inglês, não. Tá? Osmeire, queria fechar aqui, então deu tempo. Então, ficou definido que a gente vai fazer as reuniões de segunda-feira às 19h, por 21 votos a 4, tá? Então, nos próximos dias, a gente envia aí a próxima reunião, na verdade, vai ser do dia 11, como uma reunião de dúvidas opcional. E aí, no dia 18, reunião de resultado retrospectiva referente ao primeiro ciclo de mapeamento de drogas, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Se não, a gente vai finalizar, que já são 8h10, todo mundo está cansado. Eu, em nome da SBIS, da Odyssey de Brasil, e dessa equipe maravilhosa que está aí, o Saca, o Carlos, a Tereza e o Júlio, a gente agradece muito a participação de vocês e esperamos que vocês participem ativamente deste mapeamento. Quer fechar, Saca, Carlos, Tereza? Não, acho que da parte... Agradecer o pessoal aí e vamos seguir aí, vamos como comunidade, é isso. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos e até a próxima. Um abraço a todos também. Estamos à disposição aí, pessoal. Até. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.